Gente, que festa linda, que alegria poder estar aqui com vocês nesse Éfeta 2025. Vocês estão me ouvindo bem daí, gente? Lá no fundão, tá dando para ouvir, gente? Eu vou chegar aí na frente, vocês querem que eu chegue mais? Eu vou chegar mais aí na frente com vocês. Mas olha, levar para lá? Pode ser. Dá certo? Então vamos. Vocês que mandam aqui, né? Obrigada. Tem exército aqui, gente? Olha só, hoje é um dia muito feliz, porque é Éfeta. Hoje é um dia muito feliz, porque hoje é solenidade de... Hoje é Pentecoste, gente. E essa festa linda que nós estamos vivendo aqui, é uma festa celebrada com toda a igreja. Hoje eu me emocionava a ver o nosso Padre Emanuel Maria, nossas madres fundadoras, participando da Santa Missa em Roma, o nosso Padre concelebrando com o Papa Leão. Que bonito ver que somos esta igreja viva, esta igreja cheia do Espírito Santo. Que alegria podermos vivenciar isso como igreja. Então essa festa que nós estamos vendo aqui é uma festa que acontece sim, em toda a igreja, porque nós estamos celebrando esse derramamento do Espírito Santo. E vem cá, deixa eu te dizer uma coisa, há uns 20 anos atrás, uma jovem entrou numa capela, uma capela muito simples, mas toda capela, por mais simples que ela seja, ela é rica, porque ela contém um tesouro incalculável, que é nosso Senhor no Santíssimo Sacramento. E ao entrar naquela capela tão simples, deixa eu dizer para você como é que aquela jovem se encontrava, porque talvez alguns jovens, sejam na idade, sejam na alma, não é? Alguns tenham chegado assim, aqui também. Vieram arrastados por alguém. Vieram sem nem saber por que vieram. Assim como aquela jovem que entrou naquela capela sem nem saber por que estava entrando ali. Porque na verdade o estado daquela jovem era o seguinte. E você que está me ouvindo lá atrás, eu só vejo um balão daqui e é com você que Deus está falando, sim. Você que está passando e essa palavra chegou até você, para um instante e ouve esta palavra. Não porque é minha, mas porque a palavra de Deus, essa palavra tem poder. Aquela jovem então, com o coração um caos. Aquela jovem que já tinha desistido de viver. Aquela jovem que se considerava incrédula, porque já não conseguia mais acreditar num Deus. E aquela jovem que entrou desse jeito, participou de um momento, chamado um grupo de oração, que até então ela sequer sabia que existia. Depois de alguns poucos minutos, 1 hora talvez, aquela jovem saiu daquela capela, com alegria, com sentido, com vontade de viver, que ela não sabia ainda explicar o que tinha acontecido. Mas hoje, essa jovem sabe o que aconteceu, e ela quer partilhar com vocês nesta tarde. É claro que a essa altura vocês já sabem que aquela jovem, ou essa jovem, sou eu. Então, preste atenção, porque aquela experiência tem uma explicação e nós podemos encontrar no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Mas precisamente o versículo 4, onde nós vamos ler assim: todos ficaram repletos do Espírito Santo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Vocês podem repetir isso aqui comigo? Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Vamos fazer mais forte para o Espírito Santo? Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Foi isso que aconteceu com aquela jovem, com esta jovem.
E é isso que o Espírito Santo quer fazer com você. Quer fazer com que você esteja cheio, cheia dele. Cheio então da alegria, da paz, da mansidão, do amor, da bondade. Isso é Pentecostes. Perceba que entrar naquela capela sem vontade de viver, triste. Quantos jovens hoje depressivos, ansiosos, e sair daquele lugar, depois de alguns poucos minutos cheio do Espírito Santo, e pronto para abraçar de Deus a missão que Ele tinha para mim. Nunca pensei em estar aqui, nunca pensei em seguir a vida religiosa consagrada. Aquela jovem até então era uma jovem incrédula. Mas olha o que o Espírito Santo é capaz de fazer. Hoje eu escutava numa partilha alguém que dizia assim: eu já tinha também desistido da vida, já tinha tentado contra a minha vida. O meu casamento por um fio, já estávamos em vias de separação. Tudo ia de mal a pior e eu não via uma saída. E o que aconteceu entre aquele homem e este homem que está diante de mim partilhando tudo isso? Creiam, é porque esse homem em algum momento, esse homem então ficou cheio do Espírito Santo. Há uma promessa para nós e hoje é o dia de celebrar o cumprimento desta promessa. Por isso eu quero com vocês voltar aqui um pouco antes. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no início deste capítulo, versículo 1 e seguintes. Quando chegou o dia de Pentecostes. Que dia é hoje? Hoje é? Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos. Os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. Dá uma olhada aí à sua volta. Tem muito discípulo, não tem? Chegado o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, veio do céu um ruído como um vento forte, que encheu toda a casa em que se encontravam. Apareceram então línguas como de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. Meus queridos, antes do cumprimento desta palavra, antes do cumprimento desta promessa, existe então a orientação do próprio Senhor. E qual a orientação que o Senhor lhes deu? Jesus ressuscitado então diz aos seus discípulos antes de ascender ao céu: voltem para Jerusalém e permaneçam lá até o cumprimento da promessa, até que vocês sejam revestidos da força e do poder do alto. Qual era a situação da igreja nascente? Qual era a situação da igreja que nascia? Um bando de homens, discípulos, e entre eles também encontrávamos algumas mulheres que decidiram seguir o Senhor, ousaram deixar tudo, precisamente os apóstolos, e seguiram o Senhor. E de repente, uma certa frustração, por quê? Porque aquele em quem eles tinham colocado toda a sua esperança foi tirado. Jesus é crucificado e morto, essa parte da história nós já conhecemos. Imagine a situação daqueles homens como ovelhas sem pastor. Feriu o pastor e as ovelhas se dispersam, e foi isso que aconteceu com os apóstolos. Nós escutávamos hoje na Santa Missa, a porta do cenáculo estava fechada por medo dos judeus. A situação no coração dos discípulos do Senhor era essa. Estamos sem um pastor. Estamos com medo. Aos olhos do mundo parece que nós fracassamos. Fracasso, medo, sem sentido, perdidos. Talvez eu esteja descrevendo a situação de alguns aqui. Quantas pessoas hoje se sentem exatamente assim? Ainda que rodeada de uma multidão, você se sente só. Você se sente tantas vezes perdido. Você se sente tantas vezes com medo, a ponto de ter crise de pânico. Você se sente sem uma orientação e sem um norte, e parece que a sua vida não tem um sentido. Isso marca a vida daqueles homens e de tantas mulheres que seguiram o Senhor. Até que o Espírito Santo veio. O Espírito Consolador, o Espírito Orientador, o Espírito de alegria, o Espírito de paz que enche. E é esse Espírito que sustenta a igreja há mais de 2000 anos.
É esse Espírito que faz com que nós, contra tudo e contra todos, estejamos aqui hoje reunidos. É pelo poder e pela força deste Espírito que famílias são restauradas, a sua família. É pela força e poder desse Espírito que jovens continuam deixando tudo, para seguir o Senhor numa vida pobre, casta e obediente. É pela força e poder deste Espírito Santo que nós continuamos no campo de batalha lutando por dias melhores, porque cremos. É por causa no poder e na força deste Espírito que eu e você podemos dizer que Jesus é o Senhor. Nós precisamos do Espírito. Pela manhã ouvíamos uma belíssima pregação falando sobre os novos céus e a nova terra. Mas a verdade é que sem este Espírito nós não vislumbramos novos céus e nova terra senão no Espírito Santo. Sem o Espírito, nós não somos capazes de dar nenhum passo em direção àquilo que é o plano e o sonho de Deus. Por isso, presta atenção. Porque hoje o Senhor quer te instruir. Há 7 enganos. Há pelo menos 7 enganos que vivem aqueles que estão sem o Espírito Santo. E o Senhor não quer que você caia em nenhuma dessas 7 armadilhas. Perceba. Por que eu e você nós precisamos ser cheios do Espírito Santo? Eu quero trazer 7 motivos, 7 é o número da perfeição. A verdade é que nós poderíamos passar o resto do dia, da noite aqui falando, porque o que não faltam são motivos para que eu e você clamemos o Espírito. Vamos chegar então aqui, primeiro ponto. Nós precisamos do Espírito Santo para entender o que é liberdade. Hoje nós escutamos muito, mas eu sou livre para fazer o que eu quiser. Essa frase está certa ou errada? Eu sou livre para fazer o que eu quiser. Isso é liberdade? Quem acredita que isso é liberdade, levanta a mão. Quem não acredita que isso é liberdade, levanta a mão. Tem gente que ainda não sabe. Eu não sei se é ou se não é, irmã Maria Raquel. Hoje vocês vão descobrir. Será que liberdade é isso? Vamos aqui para um exemplo muito prático. Eu sou livre para fazer o que eu quiser. Significa então que eu posso tirar a sua vida agora? Sim ou não? Isso não é liberdade. Não há liberdade. O que existe aqui é escravidão. Aquele que tira a vida de outrem, ele é um escravo. Seja do ódio, do desejo de vingança. Se foi isso que motivou um crime. Seja por causa do desejo de poder, de possuir, se foi por causa de um roubo para se apropriar de alguma coisa. O que existe aqui é a escravidão. Nós só somos livres quando a liberdade ela vem seguida da responsabilidade. Eu sou livre para fazer o que eu preciso fazer. Mãe, pai, você é livre. Livre para cuidar dos teus filhos. Livre para zelar pelo teu cônjuge. Livre para prover as necessidades da sua casa. Livre para levar a sua família para o céu. Quem concorda comigo, uma salva de palmas para o Senhor. Papai e mamãe, você não é livre para continuar com as suas farras de uma vida de solteiro. Não. Você não é livre para deixar os seus filhos à míngua. Não. Liberdade implica responsabilidade. Nós somos livres para fazer aquilo que nós precisamos fazer. Eu quero falar sobretudo com os jovens. Não dá para viver à toa, meus queridos. A vida passa rápido. Jovens, vocês são livres e a palavra vai dizer mais, vocês são fortes, porque vocês venceram o maligno. Jovens, vocês são livres, livres para fazer a vontade de Deus. Aqui está a liberdade. E aquele então que não tem o Espírito Santo, ele não goza dessa liberdade. Primeira razão pela qual eu e você nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Se queremos então viver de fato essa liberdade. 2 Coríntios capítulo 3. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí está a liberdade. Foi para a liberdade que Cristo o quê? Nos libertou. Primeiro ponto. Entenderam esse aqui, sim ou não? Precisamos do Espírito Santo se queremos verdadeiramente ser livres. Quem quer ser livre, levanta esta mão. Eu
peço, Senhor Jesus, permanece com a tua mão levantada. Levanta a tua mão assim e vamos rezar já agora neste primeiro ponto. Eu te peço, Senhor Jesus. Eu te peço, Senhor Jesus, que esta multidão alcance esta graça da liberdade no Espírito Santo, que já não mais se deixem escravizar. Qual o vício que hoje te escraviza? Pode ser o vício da pornografia, pode ser o vício do álcool, pode ser o vício da droga. Com a tua mão erguida, suplica ao Senhor esta graça de ser livre. E diga assim comigo: Senhor, Senhor Jesus, dai-me o teu Espírito Santo. Eu quero ser livre. Livre para fazer a tua vontade. Amém? Aplaude o Senhor mais uma vez. Se tem uma coisa que nós não podemos permitir, é que saiamos daqui os mesmos. Você veio de longe ou perto. Não sei se tem alguém que veio de mais longe que eu. Nós viemos lá do Nordeste. Rasgamos esse Brasil para chegar aqui para estar com vocês, para viver uma experiência linda. Já valeu a pena. Já valeu a pena. E eu não posso permitir sair daqui a mesma pessoa, porque Deus quer fazer uma obra nova em mim. Vocês estão pensando, não, mas a irmã Maria Raquel já está há tantos anos. Ela já está lá em cima. Ela já é uma evangelizadora missionária. Vocês estão pensando que eu preciso menos do Espírito Santo que de vocês? Tem uma frase que me faz tremer. E ela é muito simples. Ela diz assim: quem estiver de pé, cuidado para não cair. Muito pelo contrário, tanto quanto vocês, ou talvez mais, por estar aqui, eu preciso clamar este Espírito Santo todos os dias. Todos os dias. Para que venha renovar o meu ministério. Para que venha renovar o meu sim. Para que venha renovar o meu amor ao Senhor. Ai de mim, se eu não suplico este Espírito Santo. Primeiro ponto. Segundo ponto, presta atenção, não pisca, hein? Pergunta quem está do lado, está entendendo? Está prestando atenção? Depois a gente passa aqui, se vocês pegaram os 7 pontos ou não. Vamos lá. Segundo ponto. Gente, isso aqui é demais. Isso aqui, ó, Satanás está levando a juventude a roldão. E não é só jovem não, está levando é de tudo. Achar que pecado é um probleminha, é um, vamos dizer assim, um probleminha psicológico. O mundo está encontrando outros nomes para aquilo que na realidade nós chamamos de pecado. Deixa eu dar um exemplo para você. Impureza virou expressão de liberdade. Eu sou livre, né? Soberba, orgulho, tem outro nome. Autoestima elevada. Não, fulano tem uma autoestima muito elevada. Não, tu é orgulhoso. Tu é soberbo. Isso é um pecado, tá? Autoestima elevada é muito bonito dizer isso. Mas na verdade isso tem um nome. O nome disso é orgulho. E orgulho é aquele pecado que fez Satanás ser precipitado do céu para o inferno. Isso tem um nome. O nome disso é pecado. Sabe por quê? Porque senão nós vamos pensar, nós vamos cair no erro de achar que nós seremos libertos dentro de um consultório. E a nossa liberdade, se o caso é esse, só vai acontecer no confessionário, minha gente. Tem muita gente achando que a libertação vai acontecer dentro de um consultório. Mas eu quero te dizer que se o problema chama-se pecado, ele vai acontecer dentro de um confessionário. Vamos seguir isso aqui para vocês entenderem. Tem gente que está com apatia existencial. Olha que bonito. Ô, nome lindo. A gente até quer ter também um nome bonito desse. Estou com apatia existencial. Deixa eu te dizer. Pode ser só uma coisa. Pode ser preguiça. Sabia? Pode ser preguiça. Então, tira o traseiro do sofá, dessa cama e vamos trabalhar, meu povo. Arrumar a cama, varrer casa, fazer o que tem que fazer. Tem gente que quer mudar o mundo, né? Mas não mudou nem a situação do quarto ainda. Tá difícil. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Sempre que eu falo disso, eu preciso abrir um parêntese bem grande. Irmã Maria Raquel não é contrária, de forma alguma, à ciência
e aquilo que a ciência, com muita pesquisa e dedicação, descobre que ajuda o ser humano. Eu vou ao médico, eu tomo remédio quando necessário. Eu indico pessoas que eu vejo que têm necessidade para uma terapia, para um bom psicólogo cristão, comprometido. Tenho amigos, colegas, e aqui se existem no nosso meio. Um grande abraço para cada um de vocês. Mas o que eu estou dizendo é que nós precisamos identificar aqui e parar de dar outro nome àquilo que na realidade chama-se pecado e exige uma graça especial do Espírito Santo para que sejamos libertos. Já viram falar? Tem pessoas que dizem assim, não, é um descontrole emocional. Deixa eu te dizer, você tem um pecado da gula. E precisa suplicar a graça a Deus para vencer. Se você não tiver uma vida ascética, o que é isso? Se você não buscar ter uma vida no Espírito, esse comprimidozinho não vai resolver o seu problema. Ele pode até te emagrecer, mas ele não vai resolver o seu problema de gula e fazer com que você, através de uma vida ascética, você possa então caminhar numa vida em santidade. E nós queremos, gente, muito mais, eu acredito. Nós queremos muito mais do que um corpo magrinho. Nós queremos saúde no Espírito Santo. Nós queremos uma alma que verdadeiramente deseja o céu. E eu posso dizer posso trazer tantos outros exemplos aqui para vocês, mas vamos lá porque temos pouco tempo. João 16, e quando ele vier, o Espírito convencerá o mundo a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Se o Espírito Santo não nos convence do pecado, o mundo acaba nos convencendo de que não existe pecado algum. Nós precisamos do Espírito Santo para que Ele venha nos dizer então o que é o pecado. O Catecismo da Igreja Católica nos dá uma definição belíssima. O pecado é uma falta contra a razão, é irracional. Como por exemplo a gula que eu falei aqui. A pessoa que come além daquilo que ela necessita, come mal. E aquilo está afetando a sua saúde. O pecado é uma falta contra a razão. O pecado é uma falta contra a razão. É uma ofensa a Deus. O pecado rompe. O pecado, quando mortal, ele rompe este relacionamento. Ele te faz morrer na alma. Nós precisamos chamar o mal pelo nome que ele tem, pecado. E uma vez sendo pecado, ele pode te tirar o céu. Ele pode te privar destes novos céus e dessa nova terra. Por isso nós precisamos renunciar ao pecado. Levanta mais uma vez a sua mão comigo aqui. E diz assim, Senhor Jesus, eu renuncio a todo pecado. Eu renuncio em teu nome, Jesus, a todo pecado que me afasta de ti, que tem me destruído. E eu declaro que a partir de hoje, cheio do Espírito Santo, eu quero viver na liberdade dos filhos de Deus. Amém? Aplaude o Senhor mais uma vez. Vamos seguir. Terceiro motivo. Primeiro motivo, vocês ainda se recordam? Por que nós precisamos do Espírito Santo? Para sermos verdadeiramente o quê? Livres. Segundo motivo, para que possamos reconhecer o pecado e renunciar ao pecado. O Espírito Santo virá e vos convencerá sobre o pecado. Terceira razão, precisamos do Espírito Santo para que busquemos em Deus a plenitude. Isso aqui é muito sério. Tem gente correndo atrás de tudo, inclusive perdendo a sua saúde. Por quê? Porque acredita que nos bens, porque acredita que nas pessoas, porque acredita que no sucesso, no Instagram, nas visualizações, vai alcançar a felicidade, mas ela não vem daí. Você pode ter milhares, milhões de curtidas, a tua felicidade não vem daí. Nós não conseguimos tocar esta plenitude senão em Deus. E por isso nós precisamos do Espírito Santo. Do contrário, nós vamos estar buscando fora. Aquilo que Santo Agostinho falou, ele é mais íntimo de mim do que eu mesmo. Ele te conhece mais do que você conhece a ti. Se tem alguém que te conhece melhor do que você e não é a sua mãe,
é o Espírito Santo de Deus. Ele te conhece melhor que você mesmo. E olha, esses dias pregando eu falava assim, inclusive para os casais eu dizia que o teu matrimônio seja feliz e fecundo. Tem algum casal aqui? Levanta a mão, deixa eu ver. Muitos. Casais já de esposo com esposa, namorados, noivos. Que vocês sejam muito felizes, que a bênção de Deus seja abundante na vida de vocês. Mas saibam que vocês precisam ser felizes, independente de qualquer coisa, inclusive do seu relacionamento. Irmã Maria Raquel, a senhora está desejando que acabe? De jeito nenhum, meu povo. Que Deus abençoe e que seja, que dure muito. Tem alguém passando mal aí, gente? Pode aplaudir mais forte aí para o pessoal ver. Aqui desse lado. Já está chegando aí, já estão indo aí. Mas acontece que você precisa construir a sua casa interior, porque imagina que de repente esse relacionamento ele é rompido. Talvez não por uma outra causa, mas de repente Deus chamou um de vocês. Chegou a hora, acabou a missão aqui, ó, céu. E vamos embora, porque tem coisa melhor não. E aquele que ficou, se não construiu a casa em Deus, ele vai querer ser enterrado junto, ele perde o sentido da sua vida junto. Não pode ser assim. Nós precisamos buscar essa plenitude em Deus, porque se a sua plenitude está no curso que você vai fazer, na sua faculdade, se essa plenitude está no seu namoro, se essa plenitude está nas coisas que você vai agregando, meu querido, saiba que você vai acabar se frustrando, inevitavelmente. Então, terceira coisa, porque precisamos ser cheios do Espírito Santo, para que a nossa casa esteja construída unicamente em Deus. Precisamos ser cheios do Espírito Santo, para que em Deus esteja a nossa plenitude. Vocês entenderam, sim ou não? Quarto motivo. Sabia que quem não tem o Espírito Santo tem medo da verdade? Quem não tem o Espírito Santo tem medo de ser desmascarado, de perder controle, de admitir que está errado, de reconhecer que criou uma imagem que não corresponde à verdade interior. Mas o meu anjo da guarda está lembrando que eu não rezei com vocês o terceiro motivo. Então vamos lá. Buscar essa plenitude em Deus. Levanta mais uma vez o teu braço. E suplica essa graça ao Senhor. E diga assim comigo: Senhor Jesus, ensina-me a ancorar o meu coração em Ti. A construir a minha casa sobre a rocha. Me ensina, Senhor Jesus, a buscar em Ti, e somente em Ti, a minha felicidade, a minha alegria. Amém. Aplaude o Senhor mais uma vez. João capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade vos... e a verdade vos libertará. Quem não tem o Espírito Santo, ele tem medo da verdade. Você olha para aquela verdade e você não consegue reconhecê-la, porque na verdade é como se ela te limitasse. Quantas pessoas você conhece exatamente assim? E aí qual o resultado que nós estamos vendo hoje? Relativização. Você tem a sua verdade, eu tenho a minha. É uma questão de opinião. Você acha isso, eu acho outra coisa. Meus queridos, só há uma verdade. Qual o nome dessa verdade? A verdade é... Será que o Éfeta sabe? A verdade tem um nome, a verdade tem um rosto, a verdade é uma pessoa, a verdade é... Só há uma verdade. Então tudo aquilo que sai da boca do Senhor, tudo aquilo que está nesta palavra, por mais difícil que seja viver, é a verdade. E quando você se deparar diante de um mandamento do Senhor, de uma palavra, que para você... Mas sim, é difícil viver isso aqui, Senhor. O que é que você vai fazer? O que é que você faz? Cola a página uma na outra para nunca mais abrir essa página? Arranca da sua Sagrada Escritura? Quando alguém for pregar sobre aquela palavra, você muda o canal, não quero ver, não quero ouvir, não quero saber. Tem muita coisa que hoje
Nós já estamos proibidos de falar num momento como esse, vocês sabem. E é um malabarismo para poder falar o que a gente precisa falar. Mas a verdade é uma só e não tem como mudar isso. Qual o projeto de Deus? E por isso, o homem deixará então o seu pai e a sua mãe. O homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. E eles serão uma. O projeto de Deus é esse. Deus fez homem. Deus os criou homem e mulher. Homem e mulher os criou. Quem criou, gente? Quem criou homem e mulher foi? Nós temos o poder de criar homens e mulheres assim? Nós somos co-criadores, no sentido de que quando o homem se une a uma mulher, dentro do sacramento do matrimônio, o que é que eu falei, jovem? Dentro do sacramento do matrimônio, não é fornicação, não é aí fora fazendo o que eu quero, na hora que eu quero e como eu quero. Se você quer fazer na hora que você quer, do jeito que você quer e quando você quiser, faz. Mas seja homem e mulher suficiente para arcar com as consequências depois. E saiba que elas virão. Porque se você está plantando, isso aí é isso que você vai colher. Não espere colher morangos se você está plantando espinhos. Não esperem. E assim como eu sei que vocês têm um desejo profundo de felicidade. A felicidade tem caminho. A felicidade tem passos certos. Ela não vem quando você faz de qualquer jeito. Por acaso eu poderia ter um éfeta desse maravilhoso se o Padre Adão e toda a comunidade Emanuel tivesse feito isso aqui de qualquer jeito? Nós não teríamos. Existe processo. Um bolinho quente de milho num dia frio como esse. Mas tem processo. Ixi, Maria, chega eu escutei o sopinha de carne da minha mãe com batata doce. Faz tempo que saí de casa, meu povo. Mas tem processo. O desejo de Deus é que você tenha uma família linda, com filhos abençoados. Mas para isso, tem processo. Fala para quem está do lado. Quer ser feliz? Tem processo. Não tem jeito. Então, é preciso estar cheio do Espírito Santo. Para que não tenhamos medo da verdade. Olha aqui, gente. Vocês acham que quando eu comecei a caminhar com Deus e fui, estava bom demais. Eu saí daquela capela cheia do Espírito Santo. Aquela tristeza ficou para trás. Nem precisei de remédio nenhum, precisei de nada disso. Eu só recebi o Espírito Santo. Queria viver. Estava no grupo de oração, servindo, amiga de todo mundo. Estava bom demais. Fiz direito, passei para o primeiro semestre, comecei a fazer a minha faculdade, queria seguir uma carreira, estava namorando, estava tudo bom demais. Quando eu pensei que não, comecei a achar Deus meio estranho. Eu disse, oxe, tem alguma coisa errada aqui, porque eu vejo as outras meninas do grupo, e com elas o Senhor não é desse jeito não. Por que o Senhor está com esse chamego todo comigo? Eu percebia no meu coração um movimento diferente. E eu comecei a ficar assustada com aquilo. Eu disse, não estou mais conhecendo o caminho. E eu confesso para vocês que foi muito difícil quando eu entendi que Deus estava me chamando para a vida consagrada. E sabe o que eu respondi para Ele, gente? Eu disse, Senhor, não. Eu não quero. Mas Deus é paciente. Deus sabia que embora naquela hora eu não estava com o Espírito Santo. Deus sabia que embora eu estivesse dizendo não, o meu não era da boca para fora. Se tem alguém aqui apaixonado por alguém e recebeu não, tenha fé. Não desista não. Deus não desistiu. Deus continuou ali. Na verdade, eu não tinha ideia do que era vida religiosa. Eu não tinha ideia, não é porque eu não queria a vontade de Deus, é porque eu não conhecia aquele caminho por onde Deus estava me chamando e eu tive medo. Confesso para vocês, eu tive medo.
E, para mim, com o meu temperamento, minha personalidade, tem algo que é muito difícil. Sabe o que é, gente? É que eu estou quase fazendo uma confidência para vocês, né? Só falta trazer um cafezinho aqui e a gente começar a tomar. Chá de hibisco, não, pelo amor de Deus. Só tenho mais 20 minutos, prestem atenção. Olha, e o que é que acontece? Deus, Ele tem a paciência. E aos poucos, sabe, o meu coração foi reconhecendo. Aos poucos, o meu coração foi dando passos naquele que era ao encontro daquela que era a vontade de Deus. E é muito bonito esse processo, gente. Você tem medo, você olha e talvez você diga, eu não consigo. Irmã Maria Raquel, eu estou vivendo um namoro, nós já temos 2 anos, não sei, já estamos juntos há alguns meses, e o nosso namoro não é um namoro casto, como é que eu vou conseguir viver essa castidade agora? A gente não consegue. Vocês conseguem sim, se cheios do Espírito Santo. Nós conseguimos dar passos para viver a vontade de Deus quando cheios do Espírito Santo. Existe uma verdade, e essa verdade que nós precisamos então, nós precisamos nos submeter a essa verdade. Eu não consigo imaginar a vida da irmã Maria Raquel se ela não tivesse dado este sim a Deus. De quanto eu teria me privado, de quantas maravilhas. E se vocês estão aí se perguntando, irmã Maria Raquel, valeu a pena? Oxe. Gente, pode ter que haja entre vocês alguém tão feliz como eu, mas eu duvido que exista alguém mais feliz do que eu. Pode aplaudir o Senhor. E vocês nunca vão se arrepender. Naquele processo eu lembro de um namoro que eu vivia. E aquele namoro, havia uma certa pressão para sair dos caminhos de Deus. E eu já um tanto quanto envolvida naquele relacionamento, eu tomei uma decisão. Eu conversei, coloquei as minhas condições, que era seguir e viver a palavra de Deus. A outra parte não estava aberta para viver a palavra de Deus. E o que você fez? Eu terminei. Porque a melhor decisão é fazer a vontade de Deus. No final, meus queridos, é como Santa Teresa de Calcutá diz, vai ser entre você e Deus. Então escolha Deus já agora. Porque no final é só entre você e Deus. Não tem ninguém, não tem como. Seja naquele derradeiro momento de um leito de hospital, de um acidente, o que for, é você e Deus, não tem ninguém com você. Então, fica com Deus logo agora. Se você quer estar com Ele também naquele momento derradeiro. Não deixe que ninguém te roube da presença do Senhor. A palavra vai dizer assim, más companhias corrompem bons corações. Cuidado com as amizades. Cuidado com quem você escolheu para estar do teu lado. A vida já não é fácil. A gente pega cada abacaxi que fica mais difícil ainda. Cuidado. Ergue a tua mão mais uma vez e diz, Senhor Jesus, mostra-me a verdade, a tua vontade, o teu projeto para a minha vida. Eu quero fazer a tua vontade. Presta atenção, tem algum jovem aqui ainda em discernimento vocacional? Algum dos jovens que estão aqui ainda estão discernindo a vocação? Levanta a mão. Se é matrimônio, se é vida consagrada. Você jovem que levantou a mão, faz uma oração com toda a sinceridade do teu coração. Foi a oração que São Francisco fez. Eu fiz essa oração e ela não tem como falhar. É só você, com toda a sinceridade e humildade do teu coração, dizer assim, Senhor, o que queres que eu faça? Senhor, o que queres de mim? Ele vai te responder. Aí é com você. Deus responde. Deus é muito mais interessado em que nós descubramos a vontade dele do que nós próprios. Quinto, reduzir Deus a um juiz severo. Quando nós não temos o Espírito Santo, já está indo aqui, o pessoal já está indo aí. Quando nós não temos o Espírito Santo, gente, nós não conseguimos
enxergar no Senhor um Pai. Quando nós não temos o Espírito Santo, nós podemos até, com a luz natural da razão, vai dizer o Catecismo da Igreja Católica, eu e você nós podemos chegar à conclusão de que existe um Criador. E eu posso chamá-lo de Deus. Quando eu vejo este céu, quando eu vejo este sol já quase se pondo, quando eu vejo a beleza da criação, tem algo que grita e diz, existe um Criador. Mas se eu não tenho o Espírito Santo, eu não consigo entrar em relacionamento com Ele. É só no Espírito Santo que eu consigo olhar para este Criador e dizer, é meu Pai, Abá. Romanos 8, vós recebestes um espírito de filhos, no qual nós clamamos o quê? Abá, Pai. É só no Espírito. Então, mais do que saber que Deus existe, é saber que Ele me ama, que Ele morreu por mim, que Ele se fez carne por mim, que Ele está na Eucaristia por mim, e isso só no Espírito Santo. Mais uma vez, ergue a tua mão e diz, Senhor, dai-me o teu Espírito. Eu quero te conhecer. Eu quero me relacionar contigo. Eu quero sentir o teu amor. Eu quero responder o teu amor. Amém. Sexto ponto, nós já vamos nos encaminhando para o final. Quem não tem o Espírito Santo vive uma fé fria, se é que consegue viver com fé. Vou dar um exemplo. Sabe aquela pessoa que você pergunta, você acredita em Deus? Acredito. Você acredita que Ele é seu Pai? Acredito. Você acredita que Ele está na Eucaristia? Acredito. Você vai à missa aos domingos? Vou. Porque é o jeito. Entendeu? Porque é o jeito. Eu estou lá e estou entediado. Não vejo a hora desse negócio aqui acabar. Reza um terço, a força. Aqui não, aqui o povo reza é o rosário. Aquela pessoa que vive uma fé fria, ela sabe de tudo isso, mas a fé dela é uma fé fria. Nós precisamos do Espírito Santo, esse impulso interior, aquele que reanima, aquele que renova, aquele que é o impulso, aquele que nos levanta, aquele que nos dá intrepidez, ousadia. Os apóstolos creem no Senhor, mas é só em Pentecostes, onde eles são tomados por aquela força que faz com que eles sejam capazes de dar a vida por Jesus. Vem cá, você é capaz de dar a vida pelo Senhor? Você é capaz de dar a vida por Jesus? Silêncio. Vamos pedir o Espírito Santo. Porque no tempo em que nós estamos vivendo, meus queridos, no tempo em que nós estamos vivendo, nós precisamos mais do que nunca estar dispostos a dar a vida por Jesus. E eu entro aqui com vocês. Ergue a tua mão mais uma vez e diz, Senhor Jesus, enche-me do teu Espírito. Dai-me uma fé viva. Dai-me uma fé renovada. Para que eu seja capaz de dar a minha vida por Ti, pela igreja, pelo Evangelho. Amém. Último ponto. Sem o Espírito Santo, nós não conseguimos tocar uma vida nova. Nós não conseguimos romper com aqueles pecados que nós falávamos ainda há pouco. É por isso que São Paulo vai dizer, de que adianta? A lei, ela revela o pecado. Tem gente que sabe os mandamentos de cor, mas não consegue viver, não consegue romper com os pecados. Por quê? Porque só no Espírito Santo, minha gente. Para aquele jovem viver naquele namoro à castidade, é só no Espírito Santo. Para aquele casal, dentro daquele casamento, então, viver a fidelidade, a renúncia diária, é só no Espírito Santo. Nós não temos como vencer os nossos pecados e vícios com a nossa própria força. Romanos 8, o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza. Eu disse isso algumas vezes nesses dias, mas eu quero repetir para vocês, porque para mim foi muito surpreendente. Talvez alguns já tenham escutado, porque eu contei na live, todos os dias, quase 24 horas, nós entramos dentro da casa de vocês.
no rosário da madrugada todos os dias, na novena de Pompeia. Tem gente aqui, olha, no terço da misericórdia, no terço do combate, todos os dias, através das nossas redes sociais, Instituto Hesed, Palavra de Deus, Arsenal. E eu partilhei então que há algum tempo eu estava próxima de uma pessoa que para mim era muito difícil, por razões de trabalho. Não sei vocês, se tem alguém difícil perto de você. Sabe aquela pessoa assim, difícil, eu não posso nem dizer mais nada além disso. E eu, Senhor Jesus, o Senhor está me provando. Todas as minhas virtudes, que já não são lá, estão sendo provadas aqui. E eu disse, eu já sei, eu vou pedir a Jesus para tirar essa pessoa do meu caminho, porque eu não aguento mais. Gente, se tivesse uma câmera ali, tinha sido, e com voz e com tudo, tinha sido engraçado. Porque eu até coloquei as minhas mãos postas assim, sabe? Faz assim comigo também. Pensa nessa pessoa difícil, sei lá, um colega, talvez até um parente. Alguém que você divide aí um setor, no trabalho, na faculdade, na escola. Eu tenho, meu Deus, por que ele não vai para outra turma? Você fica esperando sair a relação no início do ano e está lá na mesma turma que ele já faz uns 5 anos. Enfim, pensa nessa pessoa aí, sabe? E aí eu me preparei inteira para fazer a oração que eu vou fazer com vocês agora, né? Vocês já sabem, assim, com toda a verdade. Eu disse, vou fazer isso agora e Jesus vai me ouvir. E a oração vai ser assim. Vai ser assim, Senhor Jesus, tira essa pessoa difícil do meu caminho. Pronto. Estão preparados para fazer? Quando eu coloquei as minhas mãos postas e fechei os meus olhos, e eu disse assim, Senhor Jesus. Repitam a oração, hein? Senhor Jesus. Repete que vai dar certo. Senhor Jesus. Converte o meu coração. É essa a oração no Espírito. Entenderam? Romanos 8, o Espírito vem em auxílio da nossa fraqueza. Não sabemos como rezar, não sabemos como orar. O Espírito ora em nós. Nós precisamos do Espírito Santo. Se queremos vencer as dificuldades, se queremos vencer essa situação difícil, se queremos vencer o pecado, se queremos vencer o vício, nós precisamos do Espírito Santo. Eu dei para vocês pelo menos 7 razões pelas quais nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Vocês entenderam, gente? Sim ou não? Foi importante para vocês? Nós podemos agora clamar cantando o Espírito Santo? Vou pedir a ajuda da irmã Maria Joana, tá bom? Irmã Maria Joana, vem para cá. Vamos cantar. Vamos suplicar o Espírito Santo. Gente, olha, é música nova, música da nossa Madre Kelly, não foi nem lançada ainda, mas a gente vai ensinar para vocês. Essa música, ela diz assim, Espírito de Deus, repitam comigo, Espírito de Deus, Espírito de Deus, Tu és bem-vindo, Tu és bem-vindo, Tu és bem-vindo ao meu coração, Tu és bem-vindo ao meu coração. Nós vamos cantar isso e nós vamos dizer que nós somos casa deste Espírito Santo. Espírito de Deus, Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo ao meu coração. E faz da minha casa a Tua morada. Vamos juntos, vamos cantar e suplicar este Espírito Santo, bem bonito. Espírito de Deus, bem-vindo, Tu és ao meu coração. Minha casa é Tua morada. Quero estar cheio do Teu amor. Espírito de Deus, bem-vindo, Tu és ao meu coração. Minha casa é Tua morada. Quero estar cheio do Teu amor. Você vai clamar. Vem com Teu fogo, Queima. me queima, abraça
Repita comigo assim: vem com teu fogo, Vem com teu fogo, me queima, me queima, abrasa a minha alma. abrasa a minha Sou alma. tua casa, Sou tua casa, sou todo teu. sou todo teu. Erguendo as tuas mãos, fala isso mais uma vez. Vem com teu fogo, Vem com teu fogo, queima, me queima, abrasa a minha alma. abrasa a minha Sou alma. tua casa, Sou tua casa, sou todo teu. sou todo teu. Vamos lá, Éfeta, cantando juntos. Vem, Vem com teu me fogo, queima, me queima, abrasa a minha alma. Sou tua casa, sou todo teu. sou todo teu. Sou todo teu. Força, vem. Vem com teu fogo, me queima, abrasa minha alma. Sou tua casa, sou todo teu. Sou todo teu. E vem com teu fogo, me queima, abrasa minha alma. Sou tua casa, sou todo teu. Teu Espírito. Sou todo teu. Põe a mão no teu coração. Põe a mão no teu coração. E suplica esta graça ao Senhor. Hoje é Pentecostes, nós estamos unidos com toda a igreja. Senhor Jesus, faz nascer homens e mulheres novos, renovados pelo poder do teu Espírito. Senhor Jesus, faz nascer deste lugar esses casais, renova o amor. Senhor, renova a força, renova a tua juventude, renova a tua igreja. Sim, Senhor Jesus, renova o meu sim. Você que estava pensando em desistir, você que nem sabe por que você está aqui, mas agora você está começando a entender. Você que veio e trouxe drogas com você. Você que embora aqui, mas tem uma vida tão distante, mas o teu coração está completamente tocado pela graça do Espírito Santo. Não resista, não retenha. Deixa o Espírito fazer uma obra nova. Vem, Espírito Santo, com os teus carismas. Vem com os teus frutos, Espírito Santo. Vem com os teus dons. Vem, Espírito Santo. E para finalizar, com todo o teu coração deseja e suplica. Vem, vem. Vem com teu fogo,